O Evangelho de hoje, segundo São Lucas, naquele tempo, quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo antes que fosse concebido no seio materno. Pelo sinal da Santa Cruz do Nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Reverendíssimo sacerdote, meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Recordo que no sábado próximo é dia Santo de Guarda, dia da Epifania do Senhor, popularmente chamado de Dia dos Reis Magos, do qual se diz que se chamavam Melchior, Gaspar e Baltazar, que vieram com presentes adorar o rei dos judeus que havia nascido. É dia santo de guarda. E espero as ordenações sacerdotais de 2 nossos diáconos para continuarem o trabalho de pregação das verdades católicas entre nós, a distribuição dos sacramentos, e demais serviços espirituais que tão beneficamente desempenham os sacerdotes da Santa Igreja, uma vez que com a morte do Padre Joaquim, inesperada, uma doença rápida, e que eu, já muito velho, na expectativa de qualquer momento, não é, ser chamado por Deus e não ficar nosso rebanho sem os socorros da santa religião que Nosso Senhor deixou com São Pedro e com os apóstolos, que atravessou os séculos, produzindo frutos inumeráveis, santificando um número imenso de almas, quando vemos o fruto da santidade na igreja, isto é, essa presença de Nosso Senhor Jesus Cristo continuando na terra, não é, meus irmãos? Vamos olhando um santo após outro,
como viveram numa estreita identificação com nosso Senhor, no firme combate ao pecado, ao demônio, através de tantos séculos, até chegarmos a este em que nós estamos já há 24 anos. Tudo nas mãos de nosso Senhor. Ele faz de mim o que Ele quiser. Sinto o pesar dos anos, mas querendo desempenhar até o último suspiro as minhas obrigações sacerdotais. Espero que os meus dois sucessores desempenhem melhor do que eu essa tarefa de atrair as almas para Deus, de santificar, de conduzir para o céu, pois Deus quer que todos se salvem. Hoje celebramos a 8ª do Santo Natal, de longa data chamada festa da circuncisão do Senhor, uma vez que Jesus nasceu nos finais do Antigo Testamento, e por isso seguiu as regras que estavam estabelecidas. A circuncisão, Deus tinha dado a Abraão e a Moisés que toda criança hebraica do sexo masculino deveria ser circuncidada para efeito da salvação e santificação de toda a família. Era uma espécie de sacramento da antiga aliança. Podia ser comparada com os sacramentos do Novo Testamento, não é? Produzindo certamente a purificação do pecado original, princípio de fé que no Antigo Testamento não era compreendido com a devida clareza com que é compreendido no Novo Testamento. Era o pai que circuncidava o menino produzindo esse efeito na família, esse resultado santificador.
Nesse dia se dava o nome ao menino que era circuncidado. E conforme tinha avisado o arcanjo São Gabriel, nos primórdios da encarnação do Verbo de Deus, deveria se chamar Jesus, que quer dizer Deus salva, Salvador. Salva de quê? Do pecado, não é? Concede compreensão melhor do que é viver na graça de Deus, viver sem pecado, principalmente o pecado grave, pecado chamado mortal. Não salvação das coisas deste mundo, ainda que nosso Senhor tenha dado tantos benefícios ao ser humano aqui na Terra. A beleza da natureza que Ele criou, os minerais, os astros que formam o universo, as estrelas, planetas, satélites, cometas, etc. Os vegetais tão variados, tão belos, tão diversificados da sua utilidade também. Os animais, numa diversidade também muito grande. E o ser humano, antes da criação do universo material, Deus tinha criado os anjos, não é? Os espíritos celestes, desde os serafins até os que chamamos simplesmente anjos. Nosso Senhor veio à Terra para nos guiar para o céu. Nós nascemos para ir para o céu. Não nascemos para ficar aqui na Terra, não é? Embora às vezes Nosso Senhor demore, mas no número de anos de alguém, nós somos criados para o céu. E todos devem se ajustar à verdade, que é Deus, e observem como foi justamente a verdade substancial de Deus, que veio ao mundo. Porque ao nos salvar, viria uma das três pessoas da Santíssima Trindade, não é? Podia ser o Pai, que tomasse o corpo humano, podia ser o Filho, podia ser o Espírito Santo.
Da parte de Deus não haveria diferença nenhuma. Era sempre Deus que estaria nos salvando, fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entretanto, por que Deus escolheu a segunda pessoa, a sabedoria eterna? Porque foi essa pessoa que veio, e não a primeira nem a terceira, ainda que toda a ação santificadora que se processa nas almas venham das três pessoas, venham do Deus único e eterno. Me parece que da parte de Deus não haveria diferença. O fato de Deus ter escolhido a segunda pessoa, haveria diferença da nossa parte. Nós é que precisávamos, de modo muito particular, de receber a presença do Verbo, da sabedoria eterna de Deus. A nossa inteligência deve estar iluminada pela verdade de Deus. Então, Ele quis que assim fosse. Veio nosso Senhor como Deus e homem, não é? Ao ser concebido no seio virginal e imaculado de Nossa Senhora, começou a se formar a parte humana eternamente Ele é Deus, mas como homem Ele passou a existir a partir daquele momento em que começou a existir pequenino no ventre virginal e imaculado de Nossa Senhora. Nasceu em Belém, nada faltando. A pobreza com que ele veio é extrema. Quando Nossa Senhora e São José chegaram a Belém, nos dias do nascimento da criança, para o recenseamento que o imperador tinha determinado, o imperador de Roma, Belém devia estar regurgitando de jeito. Naturalmente que São José deveria ter parentes, amigos ali em Belém, que facilitasse recebê-los, mas Belém estava cheia. E São José não quis certamente incomodar ninguém. Havia uma hospedagem criada por um amigo de Davi, nos tempos muito antigos, uma hospedagem precaríssima. Também ela não tinha espaço para receber Nossa Senhora, que se haveria de dar à luz a nosso Salvador, deveria ser da maneira mais discreta, mesmo porque certamente ela deu à luz a Nosso Senhor
sozinha. Ninguém estava com ela. Não havia nenhuma parteira de Belém chamada para ajudar outra pessoa qualquer. Ninguém. Então a senhora tinha trazido os seus paninhos pobres, com que envolveu a criança, colocou no coxo, que São José preparou, limpou, quanto pôde, naquela gruta das muitas existentes nos arredores de Belém. Entretanto, se a terra não sabia de nada, não recebeu solenemente o Salvador naquela noite, o céu celebrou solenemente. Deus mandou um Espírito Celeste. Imagino que o próprio arcanjo, que na Sagrada Escritura, mesmo no Antigo Testamento, é utilizado por Deus para falar do Messias, que é São Gabriel, que anuncia aos pastores que estavam no deserto, nas estepes, uma multidão de animais que eram criados ali mesmo, anunciando a bela notícia da chegada do Salvador. Gaudium Magnum Nuncio Vobis, eu vos dou uma notícia muito alegre. Hoje, em Belém, nasceu para vós e todo o povo o Messias, o Salvador, o Messias e Senhor. Encontraram-eis deitado num coxo com sua mãe. Naturalmente que o anjo deve ter explicado, entre as muitas grutas dos arredores de Belém, em qual delas estava aquele feito extraordinário. E logo depois aparece uma multidão. Diz o Evangelho, uma grande multidão de espíritos celestes. Milhares, certamente, de anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, dominações, serafins, querubins, cantando. Que hinos, hein? Que hinos! A gente vê que no Natal, entre nós, através do tempo, se fizeram muitos hinos bonitos, não é? Muitos hinos bonitos. Mas qual deles poderia ser comparado a esses hinos que o povo simples que ali estava ouviu dos anjos? Chegada o menino, São José pensou que não deveria voltar para Nazaré. O menino nasceu na terra de seus mais famosos antepassados, Davi, por exemplo, e deveria continuar ali. São José, que era carpinteiro,
marceneiro e provavelmente também pedreiro. Ao vir de Nazaré, com todas as luzes que já tinha recebido, certamente trouxe o serrote, o martelo, outros instrumentos úteis para o trabalho de cada dia, para o sustento da Sagrada Família pobre. E deve ter alugado uma casinha simples, daquelas casas de Belém. De acordo com a lei, 8 dias depois o menino devia ser circuncidado. É o que celebramos hoje. E receber o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Salvador. Deus que salva. E nós que estamos aqui na Terra, correndo tantos riscos, não é? Em nossa fraqueza, no mundo tão mal de hoje, tão mal, nós devemos nos aproximar de Jesus e aí beber com aquela adesão profunda que os santos tinham ao Salvador. Quem não recordará, por exemplo, Santa Joana d'Arc, amarrada para ser queimada viva. Quando o fogo começa a se aproximar dela, a gente sabe o que foi que ela fez, não é? Jesus! 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 E a gente sabe que, apesar de o fogo ter devorado para esperar a ressurreição dos mortos, o fim do mundo, o santo corpo daquela donzela tão pura, tão elevada, o coração não foi destruído. O coração se conservou. O símbolo do amor. O símbolo com que ela amava ardentemente a Nosso Senhor. Mesmo não pronunciando assim, de mil formas, os santos morreram voltados para Jesus. Voltados para Jesus. Suplicando o seu socorro. E procurando aproveitar minuto a minuto desta vida, não perder tempo com o pecado, com o apego às coisas da terra, e assim não perdendo tempo, o coração voltou-se para o céu. E então, o que deve acontecer a cada um de nós? Perder completamente o medo da morte. Perder completamente o medo da morte.
Quando será? Devemos estar prontos, não é? Há um santo que era superior em um mosteiro, há muitos séculos atrás, estava cercado de seus monges, fraco, morrendo, e que de repente ouviu só ele, ouviu o chamado de Deus. E o que foi que ele respondeu? Já vou! Morreu. Estava pronto. E nós estamos prontos? Nós estamos prontos? Recordem-se o que nos ensina aquele hino tão bonito. Benatus est Emmanuel Dominus. Nasceu Emmanuel, o Senhor. Dominus é o Senhor, é nosso Salvador. Dominus salvator noster est. Salvator noster est. E que haste de presépio Dominus, está deitado no coxo do Senhor. O Senhor é nosso Salvador. O Senhor é nosso Salvador. Essa luz nasceu hoje da Virgem Maria, o Senhor. O Senhor é nosso Salvador. O Senhor é nosso Salvador. Nos deu a mãe dele, não é? Para ser nossa mãe. Ela aprendeu com ele que nos ama a ponto de derramar seu sangue daquela maneira, não é? Alguns estudiosos acham que quando Nosso Senhor, morto, foi descido por Nicodemos e José de Arimateia da cruz, havia ainda tanto sangue no corpo de Nosso Senhor que eles estenderam um lençol de linho no chão e deitaram o corpo de Jesus de bruços. E o sangue continuou abundante, escorrendo, e esse lençol ainda se conserva. Ainda se conserva como se conserva o sudário. Sangue precioso, ao qual nós devemos nos agarrar, nos prender. Lembre-se, na mais importante das aparições de Nossa Senhora, talvez, na história da Igreja, que é a de Fátima. Antes das aparições de Nossa Senhora, ela manda o anjo da guarda de Portugal aparecer aos meninos, que ensinam a eles duas belíssimas orações. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Ficou Jesus, foi para o céu, ficou na igreja com a verdade que não muda,
ainda que apareçam maus mestres, pequenos e grandes, ensinando absurdos, ou há pouco tempo, dizer que o padre pode abençoar um par homossexual. As verdades da igreja continuam firmes para nós aderirmos no fundo de nosso coração. No fundo de nosso coração. Nossa Senhora também deixou o rosário. Irmã Lúcia, depois, muitos anos depois, antes de morrer, diz que ainda espera que a igreja equipare o rosário ao ofício divino, imagine. Imagine. E eu não posso deixar de falar aqui, até o último momento de minha vida, que ninguém deixe de rezar o seu rosário inteirinho. Que ninguém deixe de rezar seus 3 terços, mesmo que não o reze de uma vez só, um pedaço agora, outro depois. Seja esse nosso instrumento de aproximação de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. A palavra máxima de nosso coração, dia e noite, seja Jesus. Depois dela é Maria, a Nossa Senhora, nossa mãe, que nos ama, como ela dizia a João Diogo no México. Joãozinho, você não é meu filho? Eu não sou sua mãe? Não lhe tenho no meu regaço? Você não está debaixo da minha sombra? Que mal pode lhe acontecer? Sim, porque aqueles males, nós pensamos que são males na nossa vida, dores, decepções, outras coisas, são meios que o amor de Deus se serve para nos aproximar dele. Hoje é dia da circuncisão do Senhor, é portanto também para nós, católicos, o dia de nosso batismo, a recordação do nosso batismo, não é? A recordação do nosso batismo. Todos nós somos batizados, não é? Eu fui batizado no dia de São João Batista. Nós somos batizados. Sacramento? Sim. Que purifica completamente a alma. E depois, uma igreja cheia de recursos, não é? Os sacramentos, a amabilíssima confissão, Ninguém tenha medo de se confessar. Ninguém tenha vergonha de se confessar. Quer dizer, se sentir, vá com ela, mas confesse direito. Confesse direito. E o Padre absolvendo, deixa a sua alma purificada, e então a gente pode pensar em ir para o céu e dizer com aquele santo, já vou. Alegremos-nos neste primeiro dia e vivamos catolicamente. Se formos até o último dia do ano,
os 365 dias deste ano, em união com Nosso Senhor, com Nossa Senhora e o nosso querido São José.